Sua esposa é de lá, do mesmo lugar que o senhor nasceu? É, de Espírito Santo também. Também? Também. Que é Vila Pacal. Município de Medicilândia. Município de Medicilândia. Nasci no São Félix do Xingu, no sul do Pará. E fui criada aqui em Altamira. 32 anos. É, aí os caboclos veio lá no Altinho? Sim, lá na Flor do Ouro. E aí, lá no Espírito Santo, né? Vim pra cá. Meu nome é Bimael Palhano Muniz, nasci, tenho a idade, nasci no dia 6/6 de 46. Então, E qual cidade que o senhor nasceu? São Luís Gonzaga, fica na beira do Rio Mearim, no Maranhão. Na beira do Rio Mearim. É, entre Pedreira e Bacabal. Então, o senhor veio para cá com quantos anos? Eu vim pra cá com 25 anos. E qual foi o motivo que trouxe o senhor para cá? Humilhação por causa de terra dos outros. Então já é pessoal que veio do Brasil Central, Minas, Goiás e do Sul, Paraná e menos Santa Catarina, que eu não tive muita experiência. Tem catarinense aqui, mas mais gaúcho. Gaúcho está em todo canto. Né? E também os capixaba, né? Do Espírito Santo. E aí esse povo já veio, venderam as coisas que tinha lá e vieram aqui e se estabeleceram. Até hoje estão aqui. Tudo imigrante. Tudo imigrante. Aqui tinha gente de todo lugar do mundo. Do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do exterior, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de todo canto. Tem um cara de Brasília, foi lá no Sul, atrás de 25 voluntários para vir aqui na Transamazônica. O problema é o seguinte, era integrar, não sei se dá para não entregar. Sim. O lema era, não foi? Então, cada um que entrasse num lote desse tinha que desmatar. Era obrigado. Era obrigado. 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 Porque senão não era agricultor, não era colono. Essa terra era a terra do Inca, tinha demarcado pelo Inca, estava aqui, né? Uhum. Aí eu vim, já tinha um moradorzinho aí para trás, longe, e eu vim procurando essa terra e me encontraram essa daqui. Essa daqui não tem dono ainda não. Isso era tudo mato, de dentro para fora. Sim. Essa aqui não tem dono ainda não. Aí eu, rapaz, essa é minha. Aí entrei para dentro. Porque o INCRA aqui teve um projeto de que o agricultor que vinha para cá, né, atraído por muitas promessas, né, ele receberia um lote, ele receberia, né, desenvolvido já dentro do lote 1 hectare de benfeitoria, como se diz, que ele pudesse começar a plantar ou desenvolver. Ele teria uma casa, né, ele teria 6 meses de salário, então, né, e teria linhas de crédito, teria comércio aberto para poder comprar e fiado e tudo. Isso tudo passaria depois para o banco, para então, posteriormente, com a produção, isto, aquilo, pudesse então ser pago, né, coisa assim. Né? O INCRA ajudou bastante, só que de um tempo, o INCRA até 80, o INCRA ajudou nós muito. Agora de 80 para cá, depois aí, ó, acabou a assistência pelo INCRA.
Eu estava no Paraná administrando uma fazenda e saí, o presidente do Garrafa Azul, médio, pegou um livro e jogou em riba da mesa e falou: brasileiro, eu quero que vocês me ajudem numa guerra, não sendo uma guerra de sangue na mesma hora sendo. Eu sou a arma e vocês é as balas. É uma colonização na Amazônia para nós ver se nós ganhamos o que é nosso. Nós não vamos entregar nossa terra brasileira para o estrangeiro, não. E confio nos brasileiros. Aí eu falei para a mulher, falei: olha, Leandro, vamos para a Amazônia? O general Médici, que era o presidente da República, ele teria dito, sobrevoando o Piauí, Ceará, o Nordeste castigado pela seca, ele teria dito: terra, olhando para o norte, terra sem homens para homens sem terra. Né? Cometeu equívocos um atrás do outro. Primeiro, terra sem homens não existia. Aqui os índios estão seguramente há 40 mil anos aqui. E depois os ribeirinhos há séculos. E a partir dessa ideia simplória de que existiam duas áreas bem antagônicas no território nacional e dessa pressão que o campo sofria no Nordeste e no Sul, o governo oficialmente disse que havia dois objetivos para o Programa de Integração Nacional, né? O primeiro era de integrar essas regiões brasileiras, né? Construindo estradas, como a Transamazônica, a BR-163, a rodovia Belém-Brasília. E o outro era trazer essa superpopulação dos grandes centros para povoar a Amazônia. A senhora trabalhou na Transamazônica? Fazendo comida. Fazendo comida? Comer para peão. Aí de uma turma de 20 peão. Aí eu fui com o homem, perguntou se eu tinha coragem, eu digo: eu tenho. Como é que era o trabalho dos peões? Eles iam construir a estrada e voltavam para comer? A estrada já estava construída e tinha as pontes, né? Aí aqueles empreiteiros iam fazer as pontes, entendeu? Aí depois que a Transamazônica chegou mesmo, que aí chegou todo mundo trabalhando, aí as máquinas, né, de serviço ia aparecendo. Eu trabalhei de restaurante, de hotel, de churrascaria dentro de Altamira. Seu Zé, como é que o senhor ficou sabendo daqui da Transamazônica? Passava na televisão lá. O que passava? Passava os tratores empurrando a mata e serrando os paus, fazendo o vinco da Transamazônica. E aí eu achava que... Aí uns faziam medo, que tinha muita cobra, tinha onça, tinha índio. Eu digo: mas que conversa de cobra? Aí de Belém para cá eu vim de barco, no barco do Inca mesmo. Que todas as 9 horas da noite sai de lá, saía um barco do Inca, barcos e mais barcos. Carregado de gente e avião por cima, mas era por água também. Vinha um avião com 600 pessoas, eles traziam aqueles búfalos, trazia de 600 pessoas. Chegava a derramar lá em Altamira. Mas no outro dia, aquele mesmo avião que trazia já voltava com 600 de novo. Quem vinha ficava com medo. Tinha o Pium, né? O Pium é um besourinho, conhece o Pium? Uma cidade como Altamira, que era a capital da Transamazônica, se inchou. Os problemas que elas já tinham aumentaram. Daí houve uma demanda por serviços públicos que a cidade não teve condições de aguentar, né? Então, falta de infraestrutura, falta de saneamento, poucas escolas, poucos médicos, subempregos, né? Todos esses problemas sociais que a cidade ainda hoje luta para ir superando. Como toda a Amazônia, a região do Baixo Xingu, Médio Baixo Xingu, né, participou da economia da borracha como protagonista principal, né, principalmente nessa primeira fase, né, em que não havia uma produção em outros lugares, né. Aí houve um afluxo muito grande, espontâneo praticamente, de pessoas interessadas em trabalhar com a borracha, principalmente seringalistas, né? Que depois começaram a trazer, então, os seringueiros. Houve a leva dos nordestinos. Os nordestinos da borracha, eles vieram para ficar,
para ficar, uma situação diferente, diferenciada. Eles miscigenaram com os índios e tal, e não tinham um mínimo caráter predador. Nasci em Tucunduba, lugar por nome Tucunduba. É, que estado? Ceará mesmo. E o senhor viveu lá há quanto tempo? Eu vivi lá uns 18 anos, mais ou menos, foi o tempo dessa revolução da guerra. Eu me alistrei para vir para Seringa. Já estava na idade de sair mesmo, 18 anos para 19, já tinha a idade para sair. Eu viajei para cá. O Arigó era um conscrito, em princípio, né, a regra geral, era um conscrito para participar da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha a possibilidade de não ir para a frente de batalha desde que ele viesse atuar como seringueiro. Cortar seringa a gente saía fazendo a estrada dentro da mata, né? Sim. Botar nas madeiras, roçando, para cortar, né? Cortar era com uma facazinha para o cara cortar. Aí embute uma tigelinha para ela ficar parando. E o caucho derriba a árvore, são árvores gigantescas, enormes. É abatida para poder sangrar ela e tirar, fazer anéis. E o leite cai limpa o chão para ficar aquelas placas assim, de borracha. E como é que o senhor pagava os seringueiros? Seringueiro se pagava automático. O seringueiro entregava a borracha para ele. Nós comprávamos do seringueiro, nós é que pagávamos o seringueiro. Sim. O seringueiro nos pagava. Nós aviávamos também desse dinheiro que ele nos dava para comprar, nós aviávamos o seringueiro. E no fim do ano o seringueiro nos pagava também com a produção deles. A relação de produção, que a gente chamava de coronelismo, era horrível do seringueiro com o patrão, do seringueiro com o patrão, o seringalista, era 1000 vezes melhor do que a do coronel senhor de engenho do Nordeste. Aqui tinha aquela história da liberdade. Liberdade. Ele só não podia dispor da produção. Mas não tinha gerente fiscalizando, não tinha ninguém, ele estava solto na buraqueira. Aqui na região, essa renda gerada pelo ciclo da borracha ficou concentrado na mão desses patrões, né? O seringueiro, ele ainda reproduzia aquele velho sistema que é a herança lá do século XIX, do primeiro ciclo da borracha, que é o sistema de aviamento. O patrão, ele carregava a mercadoria daqui lá para o alto, né? E aí aviava o seringueiro, né? O que é aviar seringueiro? Vendia mercadoria, né? Sim. Pegava, vendia mercadoria. Digamos, eu sou um seringueiro. Aí ele me vendia mercadoria, começava em maio até agosto. Ele me vendia aquela mercadoria para mim passar essa época, né? Sim. Até agosto. Aí em agosto eu tinha que fazer aquela produção para pagar aquilo que eu tinha pegado, né? Para tornar a fazer outro aviamento. Aí a vida do seringueiro, que eu quero dizer para vocês, era uma vida aperreada, mas quando o senhor, por exemplo, era um seringalista, soubesse, fulano é bom seringueiro, você ficava na expectativa, que eu não sei qual era o monopólio da borracha, ser tanto valorizado, e hoje eu faço a reclamação para a comunidade, para a reserva, para o povo que trabalha. Por que foi que a borracha perdeu o valor, meu filho? Caio, foi desvalorizada a borracha, o Banco da Amazônia não financiou mais os seringalistas. Hein? Que época foi? Isso já vem 60 e pouco já, 65. O Banco da Borracha deixou de financiar e os patrões não tinham recurso para tocar, né, os seringais. O mesmo que ocorreu no primeiro ciclo da borracha no século XIX, final do século XIX, início do XX, que era uma relação, de um lado, extremamente cruenta, né, de conflito, combate, e emboscadas, e violência recíproca, etc., ocorreu nessa fase da Segunda Guerra Mundial, né, que é a fase dos arigós, etc. Eu mesmo já fui atacado 3 vezes pelos índios. A primeira vez eu andava cortando, mas outro rapaz, não andava só eu, andava mais outro rapaz, né? E eu não andava armado, só quem andava armado era ele.
Aí ele ficou numa madeira, eu fui para outra, e quando cheguei lá, eles correram em riba de mim para me pegarem. E aí eu corri, né? Eu corri, quando passei por ele, falei, os caboclos, e ele correu atrás de mim. Aí viemos bater na beira, onde estava a canoa. Aí cheguei, embarquemos na canoa e saímos. E eles vieram até na beira do rio. Os índios com os seringueiros no primeiro embate, sempre a vantagem era do índio. O seringueiro, rapaz, na maioria das vezes, era um pobre apavorado do Nordeste que era deixado no meio do mato, na beira do rio, numa tapera, vamos dizer, com um manso. Naquela época, os seringalistas, eles era uma guerra, né? Eles tinham o hábito de falar, não, vamos amansar o branco. Mas os índios queriam se entregar com mão beijada, de coração, entregar. Essa é a segunda história que minha mãe me contou, né? Inclusive que minha avó estava no meio, meu bisavó estava no meio, minha avó, meu tio, estava tudo no meio, que foi aonde morto esses índios. Patucre era o velho que tinha a sua família e tinha esse outro grupo que, olha, vocês vão, mas eu não vou. Eu vou ficar aguardando, né? Aí o Patucre ficou com a turma dele, ele, uma irmã, um irmão, e Patucre era irmão. Aí tinha quatro filhas, tudo mulher. Eles colocaram esses índios dentro de um galpão, lá no Porto de Vitória do Xingu. Ainda hoje o galpão está lá, só que hoje o local está lá, o local. Aí foi o seguinte, aí os ribeirinhos começaram, levaram eles, a gente tinha um galpão muito grande, que é de guardar castanha, né? Armazenar castanha, e deram um alojamento para eles dormirem. O que foi que eles fizeram, né? Quando os índios estavam dormindo, ajuntou um grupo de colônios, né? Que é um grupo de ribeirinhos, e trancaram a porta. Aí meteram fogo nos índios lá, mataram todos os índios de lá. Foi a segunda história que minha mãe me contou, foi isso. Aí que escapou um ainda por cima do teto. Nessa guerra não tinha vilão, tinha vítima, sabe? Todo mundo era vítima. Acreditava-se que a região a norte, a região da bacia amazônica, abandonaria aquele velho modelo de colonialismo interno, né, onde as pessoas vinham para cá, pegavam a sua riqueza e levavam essa riqueza para a metrópole. Com esses grandes empreendimentos, houve essa ilusão, né, de que essas riquezas ficariam aqui, que haveria um surto de desenvolvimento. Né? Mas que desenvolvimento é esse que veio? Estou preocupado com o antes e o durante e o depois. Só que daqui 10 anos você tem como dizer para mim onde é que essas crianças que estavam aqui em sociedade estão? A preocupação é essa. A Agrovila São Nascente foi assim. As nossas crianças, elas já estavam dependendo de estudar. Aí, como as escolas só eram de primeira a quarta série, aí quem quisesse estudar mais tinha que ir embora para Altamira. Não, a nossa vontade era de quê? De ter um comércio grande e que tivesse uma escola que mantesse a demanda da criançada que estava crescendo. Porque o que ia acontecer? A gente ia pegar essa criançada e ia mandar para Altamira. Ninguém ia poder coordenar esses filhos. Como é que um pai ia coordenar o filho se o pai está aqui na roça e o filho está na cidade? Não ia dar nada que presta. Aqui era o orgulho da Rita. E por incrível que pareça, nós andava de pés, de lá da roça para a beira, 25 quilômetros. A gente saía... Para a gente ir em Altamira era 3 dias. A gente saía, vamos supor, na segunda-feira ou no domingo. Aí chegava na beira, 3 horas da tarde, pegava um barco, descia, chegava em Altamira 6 horas. Aí no outro dia fazia as compras, pegava o barco das 7 horas, aí chegava lá no porto às 10 horas, vinha chegar aqui em casa de 7, 8 horas da noite. Quando, se fosse muito peso, tinha que dormir no caminho. Ô, senhor Joaquim, como é que era para chegar aqui? Quando era sair daqui, eu saía daqui lá para o dispensa, do dispensa eu saía lá para a Ladeira do Oeste, no outro dia que eu cheguei na Altamira. 3 dias sempre. Mas ia caminhando? Caminhando. Ah, é? É. Aí o senhor já chegou e veio direto para cá ou ficou um tempo lá? Eu fiquei só 3 dias na Altamira. Aí eu cheguei, vim ali para a Ladeira do Oeste, onde morava um irmão meu. Aí já tinha umas pessoas conhecidas,
que já conhecia a Tiara, me trouxe para aqui. Eu falei, eu quero ficar bem assim, numa água boa. Assim. Foi o primeiro habitado de área que foi habitada aqui, foi Dispensa e a Ladeira do Oeste. E terceiro foi esse aqui, que veio, né? Eu morei aqui 4 anos, só eu e a família, assim. Sem ninguém? Sem ninguém. Aí com o tempo eu via na Altamira, vim com um tempo esse cunhado meu, mora ali. Aí quando eu ia na Altamira, sempre eu falava que tinha terra aqui assim, de voluta, a pessoa ia, tem mesmo? Tem, e aí vinha mais eu, mostrava para eles, chegava, tirava um cipó e descascava um pau lá assim, aqui é meu. Falei, fez o que eu fiz, né? E foi enchendo de gente, né? E é assim, por exemplo, se um dos nossos amigos, que a gente sabe que é trabalhador, que mora aqui perto, que é por aqui, ele adoece, a gente vai lá. Se ele está com a roça, a gente bota a roça dele, a gente broca, a gente derruba, a gente planta, a gente colhe, entrega tudo no saco. Se for precisar até bota no carro, leva para beira. A da minha casa aqui, rapaz, minha casa aí foi um sofrimento meio grande que eu passei para fazer ela. Daí eu vim para cá e comecei a tirar madeira, aí fui cavando os buracos, enfiei tudinho e depois estava armado, eu chamei uns amigos para vir ajudar a cobrir. Tirei as palhas, tiramos as palhas e cobrimos. Aí montemos a casa. Os seus amigos fizeram isso junto com o senhor por amizade mesmo? Por amizade, não cobraram nada, só gente da igreja mesmo, porque eu vivo na igreja também, na Assembleia, né? Aqui tudo era mutirão. O cara dava o trator e o óleo e nós se virava com o resto. Nós entrava com motosserra, entrava com a mão de obra, nós é que tirava pau, nós é que fazia ponte, nós é que fizemos tudo. Não, contrapartida nossa de ajudar a fazer tudo. É uma parceria. O senhor tinha muitos amigos aqui, senhor? A senhora também? O pessoal da região, quase tudo, nosso amigo. Graças a Deus, o que nós não temos aqui é inimizade, né? Graças a Deus. Todo canto que nós chega, nós fazemos muita amizade, né? E o que vocês sentiram vendo os amigos indo embora? Nós ficamos sentindo assim. Pode sair, porque para onde nós podíamos ir, que era para casa dos vizinhos, os vizinhos já foram embora. Lá está só a solidão, né? Do outro lado aí do Arroz Cru está só a solidão, não tem mais ninguém. E o vizinho bem aí do seu Jarbas, que era o vizinho próximo que nós tínhamos, também já foi embora. Tem um vizinho bem ali também não está, que foi atrás de uma terra, que a gente pegou uma carta, Nossa Energia, né? Foi atrás de uma terra. E nós estamos aqui esperando essa decisão para ver se nós saímos. E daqui, de onde eu tô, do meu vizinho aí para frente, aí por aí afora, por 45 afora também não tem ninguém, já foi todo Também mundo por embora. 45 adiante também já foram indenizados. O pessoal Aí de não tem Vara ninguém. lá, que segue para lá, também já não tem mais ninguém, foram embora. Pode falar, mas nem comunidade, que um morador só não forma uma comunidade de 2 pessoas. O pessoal vai continuar se reunindo? Eu acho que não. Vai continuar se espalhando mais de cada vez, cada vez mais. Que uns vai para um canto, outros vai para outro, ninguém sabe onde é que vai, né? Eu acho que seja assim. Olha, com 2 meses, se eu olhasse na barriga de uma mulher, eu dizia que se fosse homem, eu dizia que era homem, se fosse mulher, eu dizia que era mulher. Mas, dona Didi, a senhora acha que foi o curso que lhe deu esse saber? O curso ou Deus que me deu essa conduta? Didi, e quando chamavam a senhora para fazer um parto, como que era a preparação para fazer o parto? Eu já tinha tudo ajeitado. Já. Eu sonhava, a mulher vinha me falar de noite, quando eu dormia, que ela ia ter o parto normal, tudo direitinho, do jeito que ela me falava, eu ia fazer rapidinho. Eu ia ver que se ia dar problema, eu disse, não, minha filha, eu não vou te assistir. Vai para Altamira ou vai para aí, que não vai dar certo. A senhora já identificava que ia ter problema? É. Como é que a senhora identificava que ia ter um problema? Como era? Porque sabe o que eu fazia? À noite eu rezava para a Virgem do Bom Parto e via tudinho. Eu nunca levei menino meu em médico nenhum. Criei meus filhos tudinho, tomando seu chazinho, seu xarope, seus remédios de verme, era tudo a gente fazia já em casa. Sim.
Mas na mata, nossa mata aqui, nós fizemos uma assembleia que nós falamos aqui, nós tivemos o slogan Amazônia Farmácia Viva. Porque, na verdade, a nossa Amazônia aqui, ela é uma farmácia viva. Tem tanto na nossa natureza aqui, que tudo que tem nessa natureza, eles vêm buscar para depois colocá-la nas partilheiras, né? O que nós podemos usar sem química nenhuma. Essas pessoas, né, essas parteiras e benzedeiras, que na verdade é uma prática que a gente vê se reproduzir ainda, mas que vem perdendo espaço, né, em virtude da proximidade dos hábitos urbanos nesses espaços, né? A chegada da tecnologia traz muito isso, né? Então, a gente percebe que essas pessoas, elas não são qualquer pessoas, né? Elas se auto-intitulam, inclusive, são apontadas como pessoas que receberam esse saber, esse conhecimento como um dom divino, né? Então, que elas têm o privilégio de carregar durante a vida, né? De fabricar esses remédios. Então, você percebe aí o imaginário, né? Esse vínculo forte com a crença, né? E aí, quando a gente pensa, não, mas erva medicinal, tá, ela tem o poder curativo através do princípio ativo, isso é comprovado cientificamente, né? Mas, associado a isso, a gente tem uma força nessas plantas, que é uma força meio sobrenatural, que é uma força meio inexplicável, né? A gente conversando com as pessoas, a gente percebe isso. Então, sempre as parteiras, as rezadeiras, as benzedeiras, elas usam a erva medicinal associada a fortes orações, a fortes rezas, que são repetidas vezes ditas, né, com o fim de curar aquele mal, que é do corpo, mas também pode ser do espírito. E o índio nativo, na mata, ele se cura com a folha, a remédio de medicina da folha. Ele vive na natureza. Até uma folha que você passa num ferimento, ele sara. E se você ter contato com o branco, se não tiver medicina, você não sara. A maior parte das pessoas mais jovens estão perdendo a cultura, eles não usam mais, né? A tradição do índio mesmo, né? Porque vai, como eu, outros, meus irmãos, outros, eles ainda têm mais lembrança ainda da cultura, mas o pessoal jovem não lembra mais. Então, enquanto a gente está ensinando como é que vive o índio, como é que a gente, a atração que a gente vive, né? Da natureza que a gente se criou. Tem índio aí, que ele vive aqui, nosso povo mesmo, tem índio, que ele ainda vive nativo ainda. Ele tá na cultura dele ainda, ele tá no convivência dele. Né? Ele vive muito pouco, assim, ter contato com gente. Aí, cari, caratinga, pacu, piau. E a malhadeira? Como é que é a malhadeira? Malhadeira você faz do tamanho que você quer. E agora tem cabo aí que tem malhadeira que atravessa esse rio de um lado para outro. Mas é uma rede? É uma rede. É uma rede. Estende. Estende ela comprida assim, ela não é muito alta não. É meio baixa, né? Nessa altura aí, mais ou menos. Altura sacada 2,5, 2 metros. A altura. Sim. No fundo. Agora eu compro e sai. Você faz do tamanho que quer. Aí seca um quadro de rio, que é o peixe vai passando ali, o que vai passando vai ficando. Vai ficando. E aí é só recolher? É só recolher. Tirando, jogando dentro da canoa. E jeito de pescar aqui é o quê? É só tarrafa, não? É a tarrafa, é a tela, que chama linha, né? Aí a maiadeira, no caniço, uma varinha, batendo nos pés de fruta, que a gente chama. Então esse é um marisco que funciona aqui. Espinhel, tem muito que usa espinhel.
Vocês são caçadores? Rapaz, nós éramos caçadores, agora a gente não pode caçar muito porque é proibido caçar. Então todo ribeirinho é caçador? Todo ribeirinho vive da caça, né? Como é que começa uma caçada de mateiro? De mateiro você solta os Sai cães cedo. no mato. Sai cedo, que é a hora que Preferência eles sair levantam. cedo. Hora que eles Que é vão a dar hora mato. que ele passou, o cachorro sente o rastro dele e vai bater onde ele tá. Aí chega na mata, entra na mata. Entra na mata e o cachorro pega o rastro, a gente sai acompanhando ele aqui acolá latindo, até quando levanta ele vem pra água. E aí faz o quê? Aí ele vem pra água e o esperador tá no rio lá e mata ele. Então hoje a gente tentou ver como é que era a caçada do mateiro. Uhum. E como é que foi essa experiência? Ué, mas não deu certo, né? Porque o bicho fugiu, né? Nós esperou em um lugar e ele foi sair no outro. Mas amanhã, né? Quem sabe que não vai dar certo. E vocês vão tentar de novo? Vamos tentar amanhã. Que embarcações que fazia? Lancha. Era tudo, fazia lancha, fazia barco, canoinha. Até hoje, olha como está de canoinha aqui, que eu estou fazendo aqui na biqueira de casa. Eu trabalho aqui mesmo. É que os meus meninos, tudo aprenderam. Eles trabalham na beira do rio aqui, ó. Trabalho com... Tudinho. Eles aprenderam Carpinteiro tudinho. naval. Carpinteiro naval. Tudo faz. Como que chama a parte da frente do barco? É quilha? Talhamar. Talhamar. E para trás é o quilhão. É o quilhão. É. E tem uma madeira que põe no meio, né? Que fica curva, assim. Aquilo é o quilhão dela. Aquilo é o quilhão. É o quilhão, é. Bota aqui, aqui senta o talhamar aqui e aqui senta o quilhão para trás. Quilhão para trás. É. Tem a bicha, tem o braço e a caverna. A primeira que a gente põe é a caverna logo. Caverna? É, a caverna. Caverna. Aquilo a gente moldia, faz tudinho, umas 8, aí vai dividindo 50 centímetros de uma para outra, aí vai parafusando tudo igual, depois bate a fasquilha. Bate a fasquilha, tudo bem certinho, aí depois vai enchendo tudinho. Aí quando chega de certo meio, aí corre a tábua, a fasquilha lá pro talhamar e senta a tábua da borda. Fasquilha? É, fasquilha. Aí senta a tábua da borda, aí vai enchendo de tábua. Vai enchendo até quando... Até fazer o barco. Vai fazer o barco. O santo que Eromides leva nossas orações com dança e com folia. São Benedito veio de Abaité, num barco. Quando chegou mais adiante, ele pediu para vir pilotando. Mandou que a pessoa fosse deitar, dormir, o dono do barco e o ajudante. Que quando amanheceu o dia já estava aqui no Porto de Gurupá. A vela bem enroladinha, bem amarrado o barco. E vieram procurar, São Benedito estava aí. E aí procuraram saber. O dono do barco disse, olha, veio um moreno pedir passagem e nós trouxemos. A bordo ele pediu o leme. E quando nós se acordamos, nós já estávamos aqui em Gurupá. E era São Benedito. Eu sou Neta Gil. Eu nasci nas ilhas, numa ilha chamada Simpatia. Então, meus primeiros passos, minhas primeiras falas foi dentro dessa cultura da festividade de São Benedito. E é meu, ele é de todos, né? Então, ele é nosso, da comunidade. É o São Benedito que a gente chama São Beneditinho, né? O São Benedito Pequeno, que é festejado agora no sábado de Aleluia, todos os anos. A gente identificou correntes de religiões afro-brasileiras presentes na região, aqui na área de influência da Guerra Belo Monte, com bastante força, né? Candomblé,
né? Elementos que a gente pode chamar de algo muito similar ao terecô, se não o próprio terecô, né? E a Umbanda. Meu nome é Inês, nasci no Maranhão, Vitória do Mearim. Meu nome é Alaide Alves Barbosa, sou natural de Macapá. Eu que fundei essa religião aqui em Altamira, no Pará. Com vergonha, porque eu me achava muito bonitinha e eu achava que os orixás teriam ficado no Rio de Janeiro e não tinham me acompanhado. Ele é um pai, ele é o chefe do candomblé, ele entende do dendê, ele foi feito no Misaquerê. Meu nome é Gerson Bispo da Silva. Você nasceu onde? Em Ilhéus, na Bahia. Caboclo de flecha. Quando o senhor veio de lá, o senhor já tinha a intenção de fazer trabalhos com candomblé aqui em Altamira? Sim, tinha, porque é o dom que Deus me deu, não posso nunca abandonar. Só quando mesmo não aguentar mais, tudo mesmo. As entrevistas e os registros mostrados neste vídeo têm a finalidade de preservar a memória e as manifestações culturais da região, considerando as transformações que têm ocorrido no campo cultural com a implantação de empreendimentos no Baixo e Médio Xingu. Para que essa memória e essas manifestações não caiam no esquecimento, é que as entrevistas e os registros foram feitos, para estimular a reconstituição de valores e de novas práticas individuais e coletivas, para fortalecer as formas de pensar e dar continuidade à transmissão de valores culturais.
A história da cobra grande que eu sei foi com meus alunos de 5 anos, que eu dei aula durante 13 anos para alunos de 5 anos. Aí quando chega no meio do folclore, aí eles contaram, né, a história da cobra grande, que a cobra grande foi assim. Tinha uma família muito rígida de Altamira, a família assim que quando namorar, tem que namorar na sala, de mãos dadas, na frente dos pais, na frente do pai e da mãe. Aí um dia lá ela namorou saiu grávida, apareceu grávida. Não contou quem era o pai da criança. Nasceu com o menino, coisa mais linda, um menino brancão assim, coisa mais linda a criança. Aí foi descoberto que era de um padre. O padre engravidou a moça e a moça ficou grávida. Aí os pais, para não ficar com a criança, fizeram com que a mãe jogasse o bebê dentro do rio Garapé-Ambé. Né, que o Garapé-Ambé, ele deságua no rio Xingu, nesse nosso rio Xingu aí. Aí a criança ficou encantada, né, porque a cobra, diz que pegou uma cobra grande foi, pegou a criança e virou encantamento. Aí todo ano a cobra vem para a praia de Altamira. Todo ano ela vem, em forma de cobra mesmo, procurando a mãe que jogou fora, no caso o bebê, né, que era bebê. Aí para desmanchar o encantamento, tem que uma moça virgem, e dá mama para a criança, para a cobra no caso, né, dá o peito para a cobra mamar. Aí vai desmanchar o encantamento, vai voltar a ser gente. Essa história que eu sei da cobra grande. Visagem mesmo na terra eu nunca vi, não. O pessoal não contava? Visagem de terra? Uhum. Não, visagem de terra o pessoal para mim, eles fazem como diz o outro. Eles não gostavam de contar muito, né? Porque pensavam que eu já sabia o negócio da visagem. Só o rapaz que esse foi contado, mas esse aí ele contou, a gente já sabia que era mentira mesmo. Mas ele contou. Sabe o que ele fez? Ele disse que ia viajando no rio. E ele, quando deu fé, viu aquele negócio aberto assim. Para ele parecia assim um pau que tinha rachado e aberto aquela garra para riba. Ele meteu, o destaque era a boca da cobra. Ele falou, era a boca da cobra. Ele entrou dentro com canoa, com tudo. Parabéns essa. Com canoa e tudo para dentro. E depois que ele estava dentro da barriga dela, ele imaginou com ele. Disse, cobra quando ele engole uma coisa assim, isso é uma cobra que eu estou dentro dela. Quando engole uma coisa assim, sempre ela vai para a praia. Nisso que ele está pensando aqui, ele viu, ele estava com os pés na barriga dela aqui, ele tinha saltado dentro da canoa. Repara bem que tamanho era essa cobra. Tinha saltado dentro da canoa, pisado aqui, quando viu tufar para riba assim, de estar na praia. Aí lembrou-se que ele tinha um canivete na cintura, né? Aí tirou o canivete da cintura e saiu andando dentro dela. Ele diz, eu vou caçar o lado da bunda dela. Eu vou meter o canivete na bunda dela e vou trazer assim lá para cá, que é para rachar. Assim ele fez. Foi lá, meteu o canivete cá. Aí a cobra disse que dizendo ele que deu aquele tombo. Jogou ele na praia. Ele saiu fora na praia com canoa, com tudo. Ele disse, mas rapaz, tu não ficou sem fogo não? Eu disse, não rapaz, parece que lá ela estava com a boca aberta. Estava dando fogo para mim. Rapaz, isso é uma mentira que a gente já está sabendo que é, né? Pois é, meu amigo. Tá bem. E o senhor ouvia muita história naquela época essas histórias de assombração, de visagem, essas coisas, não? Rapaz, vinha falar, ó. O que o senhor ouvia? Rapaz, eu falava, o pessoal tem um negócio de uma tal de Matilda Pereira, que essa diz também, um dia me fez um medo tão grande, que eu passei apurado, ó. É o tipo de um bicho assim que ele anda assim no ar, ó. A gente escutava a sorvete dele, aquilo arrupia a gente todinho, o cabelo parece que sobe assim, todinho, fica todo arrupiado. Vai mesmo do trem, ó. Tem um rapaz que mora ali, parece que ele já morreu já. Dizer que ela surgiu pra ele, aí ele foi e focou. Estava esperando debaixo de uma sapucaíra. Ele focou para ver o que era. Dizer que era um bicho feio, assim, tipo um morcegão.
Aquilo era assombroso, só. E deu uma febre nele tão grande, quase ele morre. Foi parar no hospital. De susto? De susto. E essa que eu vi, foi bem aqui. Bem aqui na terra desse meu cunhado aqui. Eu estava esperando debaixo de uma mangueira. Aí ele tinha matado uma paca, isso era das 7 horas da noite. E nós tínhamos o caminho da roça, que era ficar assim pra dentro. Aí eu tô lá, né? Aí a bicha surgiu. Aí fiquei escutando, aí ela surgiu mais perto. Rapaz, o bicho vem pra me cá. Aí fiquei ali quieto, porque ela surgiu mais pra perto. E eu lá, a rede baixinha assim, quase dessa altura que eu tinha matado uma redezinha. A maqueirinha, só para ficar sentado. E a manga sempre caindo de lá. A pala chegou perto, assim, daqui. Aí mais perto que aquele barraco ali, ó. A pala do açougue tão forte. Aí me arrupei todinha para já saber, bater o pé no chão, e estou lá. Tum, tum. Nossa, isso aí, parece que eu fiquei no outro mundo, ó. Gelado, gelado ali. Agora eu me lasquei agora. Rapaz, nisso escapou da manga de lá e veio, passou aqui na minha vez. Nossa, aí que aumentou o medo, ó. Moça, eu pulei no chão, aí, pega essa paca no escuro e saí de doida dentro do mato. Fui bater na canoa. E lá peguei a canoa e fui embora, né? Eu morava lá na ilha nesse tempo ainda. Eu nunca mais esperei ali, ó. Mas só o medo, ó. O medo como eu nunca tive. O senhor voltou de canoa de noite? Foi de noite mesmo, doendo.